Vocês estão prontos? Digam sim. Sim! Sabe, me deram a missão de falar sobre visão, e é uma das coisas que eu mais amo. Entender sobre visão, o motivo pelo qual as pessoas não vivem o que querem, é porque não sabem o que querem. É impossível viver uma vida extraordinária se você não tem uma visão clara. É impossível você fazer história se você não enxergou aquilo que Deus já preparou para você. Eu amo te falar sobre visão, eu amo falar sobre visionários, porque eu creio que todo homem levantado por Deus ao longo da história é um grande visionário. Os visionários, eles têm uma característica impressionante. Eles vão no futuro e voltam para o presente para contar o que viram. É por isso que todo visionário é compreendido. É por isso que todo visionário, ele vê o que ninguém viu, ele fala sobre o que ninguém está falando, ele acredita no que ninguém acredita e todo mundo acha que ele é louco. Todo visionário foi considerado louco um dia. Noé foi considerado louco um dia. Até que as primeiras gotas de chuva caíram. E eu não sei o que tem parecido loucura para quem te cerca, mas se você está aqui, se você parou um dia para aprender sobre o poder da ação, se você tem sido incendiado em relação à resiliência, esperança, sonho, eu quero te lembrar que tudo isso começa por uma visão clara. Você está comigo ainda? Diga sim? Sim! Eu quero abrir para vocês algo que eu vivi em 2018, mudou a minha história. Eu nunca mais me movi da mesma forma desde que Deus me ensinou algo em 2018. Me mudei com a minha família para Orlando em 2018 e a gente tinha uma visão clara, mas a gente não tinha recursos. Eu lembro que logo no início da nossa mudança para lá, um dia, domingo pela manhã, eu comecei a conversar com Deus. Eu não orei, eu não pedi, mas eu conversei com Deus. Eu falei: Deus, eu acho que se eu tiver $500 eu consigo fazer um estúdio naquele quarto lá do nosso apartamento. Eu acho que se eu montar um estúdio lá, a gente vai conseguir tocar pessoas através da live. Eu acho que a gente vai conseguir tocar pessoas através da palavra. E eu lembro que isso foi no domingo pela manhã. Domingo à noite, eu estou na igreja, a gente estava batizando pessoas e alguém toca no meu ombro e fala assim: André, eu preciso falar com você por 1 minuto. Eu falei: cara, eu não consigo, eu estou todo molhado, eu estou no meio de um batismo. Ele falou: não, é muito rápido. Eu falei: meu irmão, eu não consigo. Aí ele coloca a mão no meu bolso, coloca um papel e ele fala assim: eu não sei porquê desse valor, mas Deus disse que quando eu te desse, você saberia. Eu lembro que eu esqueci que eu tinha recebido uma semente, mas quando eu cheguei em casa, eu fui tirar a chave do carro, tinha um papel no bolso. E quando eu pego aquele papel, era um cheque. Aquele cheque foi dado por uma instituição financeira chamada New Beginnings, Novos Começos. E alguém consegue dar um chute aqui de qual que era o valor que estava no cheque? $500. Naquele dia, Deus me ensinou algo e é isso que eu quero ensinar para vocês. Vocês estão preparados ainda? Diga sim. Sim. Primeira coisa que você precisa entender para romper é que você precisa de uma visão clara. Fala para quem está do seu lado: você precisa de uma visão clara. Não, fala com quem acredita isso, fala: você precisa de uma visão clara. Você precisa de uma visão clara. Agora, André, tem muita gente com uma visão clara que não está rompendo. Tem muita gente que carrega sonhos extraordinários e não está rompendo. Na verdade, o número de pessoas que tem uma visão e que não estão rompendo é muito maior do que o número de pessoas que estão fazendo história. Por quê? Porque a sua história não vai acontecer só a partir de uma visão que você carrega. Você vai ter uma visão clara e a visão vai te dar acesso ao segundo pilar que eu quero compartilhar nessa noite. Eu lembro que Deus falou comigo naquela noite: filho, toda visão que você carrega libera o recurso que você precisa. Fala para quem está do seu lado: a visão que você carrega libera o recurso que você precisa. Alguns vão dizer: André, eu já passei da fase de precisar de $500. Eu também. Se a gente não tiver 2.200.000 reais todos os meses, a gente não consegue manter todo o mover de avivamento que a gente tem gerado. Irmão, por semana, são mais de 20 milhões de pessoas ouvindo a palavra de Deus e sendo curadas através dela. Mas sabe onde isso começou? Num estúdio de $500. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu quero te lembrar que tem visões que você carrega que, por mais que aos nossos olhos possam parecer extraordinárias, diante daquilo que Deus ainda vai fazer, é muito pequeno. Você pode levantar suas mãos e declarar isso com autoridade e diga: eu creio que tudo que eu vivi até aqui não se compara com o que Deus vai fazer a partir de hoje. Se você crê nisso de verdade, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, São Paulo, vamos fazer barulho. Alguns vão dizer: André, eu já entendi, eu tenho que ter uma visão clara e a visão vai liberar recursos. Mas e aí, quando as coisas começam a acontecer? E aí Deus me ensinou sobre o terceiro pilar. Irmão, 2018, a gente só tinha uma filha, Cécia. Hoje nós temos 3. A visão cresceu e a família também. E eu lembro que, quando Deus me deu aquele cheque, no dia seguinte eu corri para a loja. Fui para Home Depot, eu comprei tinta, eu comprei rolo, pincel, eu comprei luzes, eu comprei um tripé. E eu passei a madrugada inteira pintando aquele estúdio. Se você tiver curiosidade, tiver tempo, quiser em algum momento rolar no feed do meu Instagram, lá para talvez fevereiro ou março de 2018, você vai ver exatamente essa foto que eu vou compartilhar com você agora. Eu lembro que já era 5 da manhã, o dia estava clareando, e aí eu fui no quarto, estava minha esposa e minha filha dormindo. Irmão, pega isso, porque isso pode mudar a tua história.
E aí eu olhei para elas e eu confesso que o meu sentimento era: será que eu não me empolguei? Será que eu não passei do limite? São 5 da manhã e eu estou pintando um quarto. E aí eu lembro que eu olhei para minhas mãos sujas e Deus me disse algo que mudou minha história para sempre. Deus disse: filho, eu vou te dar uma visão. E a visão sempre vai carregar a provisão que você precisa. Mas você precisa sujar as suas mãos. São Paulo, olha para mim. Brasil, escuta isso com carinho. Você não vai mudar a história a partir dos seus desejos. Desejos não mudam a história. Você não vai mudar a história a partir das suas expectativas. Expectativas não mudam histórias. Você vai mudar a história a partir do seu posicionamento, porque posicionamento gera milagre. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Diga: o seu posicionamento de hoje vai liberar o seu amanhã. Vamos, alguém profetiza junto comigo aqui, levanta suas mãos e diga: o meu posicionamento. Diga: vai liberar o meu destino. E sabe o que aconteceu? Eu lembro que eu dormi, eu estava exausto. Daí 8h30 da manhã, que assim começa a me chamar: amor, acorda. Amor, acorda. Eu falei: vida, eu estou exausto, eu passei a madrugada pintando a parede. Ela falou: não, você tem que acordar, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu falei: amor, eu estou exausto, eu preciso dormir. Ela falou: André, entende uma coisa, o Neymar acabou de postar sua mensagem, o seu telefone não para de tocar e está todo mundo te ligando. E eu lembro, irmão, que eu estava tão cansado que eu preciso confessar isso. Eu falei assim: amor, legal que o Neymar postou a mensagem, mas depois eu vejo isso. E aí eu tentei dormir, fiquei quieto em 5 minutos. Eu falei: ah, tá bom, me dá o WhatsApp. E quando eu abri o WhatsApp, tinham centenas de mensagens de amigos. E agora eu quero que você ouça isso, porque isso tem a ver com o início da tua história. Com amigos que viram quando a gente quebrou financeiramente, amigos que viram quando a gente foi humilhado ministerialmente, amigos que viram quando tudo que a gente tinha era só um sonho, amigos que viram a minha esposa grávida do primeiro bebê, sofrendo de bipolaridade gestacional, amigos que viram a gente precisando de ajuda para fazer compras, e a fala de todos eles era exatamente essa: irmão, está acontecendo. Eu lembro que quando eu comecei a ler a primeira: está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Deus começou a trazer na minha memória promessas antigas, palavras antigas, coisas que Deus disse, e aquilo mudou a minha história, porque é sobre isso que eu quero declarar sobre você hoje. Quando você tiver uma visão clara, os recursos não vão faltar. Alguém recebe isso? Diga eu. Quando os recursos vierem, você precisa se posicionar. Agora, quando você se posicionar, irmão, você se torna imparável. Você está comigo ainda? Diga bem. O poder da visão é algo tão importante, porque a tua visão aponta diretamente para o teu destino ou para o seu passado. Tem gente que não consegue romper em direção ao novo porque ainda quer dar uma resposta para o velho. Tem gente que está no novo relacionamento e ainda quer mostrar para o antigo relacionamento como está melhor no relacionamento atual. Tem gente que está numa empresa agora e você está montando a tua empresa, você quer mostrar para as pessoas da outra empresa como você está prosperando mais na atual. Irmão, deixa eu te ensinar algo. Deixa eu humildemente compartilhar o que mudou a minha história. Quando o velho acaba, não há mais espaço para ele na construção do novo. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e agora tudo se faz novo. Então pega essa chave. Se você quer romper a partir do dia 8 de setembro de 2023, não tem mais tempo nem espaço na sua jornada para olhar para as coisas velhas. As coisas velhas passaram. 2019 passou, 2020 passou, 2022 passou. Agora 2024 está esperando as suas declarações de fé. 2025 está esperando o teu posicionamento. 2026 está aguardando as suas sementes. Guarda isso, anota isso e medita nisso. A única voz que o meu futuro ouve é a voz da minha semeadura. Fala para quem está do seu lado: a única voz que o nosso futuro escuta é a voz da nossa semeadura. Você já parou para pensar que louco? Hoje a gente está pisando em algo que foi profetizado sobre uma família décadas atrás. Você veio para usufruir, você veio para aprender, você veio para receber, mas sem perceber, você está fazendo parte do cumprimento de uma promessa que foi feita num lugar pequeno há décadas atrás. Em algum momento da história, alguém profetizou sobre o Paulo e sobre a Camila que um dia eles tocariam estádios. Anos depois, dezenas de milhares de pessoas estão vendo o cumprimento dessa promessa. Você sabe por quê? Porque Deus compartilha a visão em lugares restritos, lugares de intimidade, mas quando ela se cumpre, todo mundo vai ver que Deus cumpriu o que prometeu. Não, você não está pegando isso. Se você estivesse pegando isso, você já estava celebrando no seu lugar. Irmão, guarda isso. Toda promessa liberada em secreto vai se tornar uma verdade em público. Toda promessa liberada quando ninguém via vai se cumprir e todos verão, para que todos digam: Deus é bom. E as suas promessas, elas são vida e verdade. Deus é bom e Ele é fiel em cada uma delas. Eu preciso finalizar, eu tenho mais 10 minutos para profetizar ressuscitações. Você está comigo ainda? Diga eu. Vamos ser um pouquinho mais ousados. Você está comigo ainda? Diga amém. Amém. Sabe, eu amo a história de um homem chamado Abraão. Ele é o pai da fé. Mas Abraão não tinha nada de extraordinário, a não ser a sua obediência. Sabe, no mundo dos negócios eles nos ensinam que é extraordinário a gente performar bem. No mundo dos negócios eles ensinam que é extraordinário a gente ter uma boa rede de contatos. Mas para homens de Deus, o que acessa o extraordinário é ser obediente. Quando Deus pedir para fazer, faça.
Quando Deus falar para correr, corra. Quando Deus falar para andar, ande. Pastor, eu estou cansado, André, eu estou cansado. Então, irmão, vai rastejando, pede ajuda, mas não deixe de fazer o que Deus te pediu para fazer, porque se você fizer, Deus vai cumprir o que te prometeu. E a história de Abraão fala basicamente sobre isso, mas tem uma parte da história de Abraão que eu quero compartilhar com vocês hoje. Você está comigo? Diga amém. Amém. A palavra de Deus diz que um dia Deus chega para Abraão e fala para ele: Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas dos céus e conta, se é que podes contar, e assim será a sua descendência. Sabe, é extraordinário o fato de Deus conversar com um homem, é extraordinário o fato de Deus pedir para que ele olhe para as estrelas, e muitas vezes a gente olha para isso e fala: uau, é impossível contar as estrelas porque elas são muitas. Mas sabe o que eu acho poderoso? Existem alguns teólogos que acreditam que quando Deus visita Abraão, era dia, não era noite. Quando Deus fala: Abraão, sai da sua tenda e conta as estrelas dos céus, a pergunta é: que estrelas? Porque eu não consigo ver. Então Deus diz: Abraão, conta, se é que podes contar. Irmão, pega essa chave, porque ela pode mudar a sua história. Você está comigo? Sim. Muitas vezes a gente reduz o Deus do impossível ao Deus das coisas difíceis. E a gente acha que Deus está dizendo: Abraão, é difícil contar porque as estrelas são muitas. Eu acredito que o que Deus estava dizendo era muito mais profundo. Ele está dizendo: Abraão, é impossível contar porque os seus olhos naturais não enxergam aquilo que eu estou fazendo. Brasil, São Paulo, guarda isso. O que Deus vai fazer é impossível contar, não porque são muitas as coisas que Ele vai fazer, mas é porque os nossos olhos naturais não conseguem acessar o que Ele já está fazendo. Você crê nisso? Uma das coisas que eu mais amo utilizar como exemplo, Jesus usava muitas palavras, eu amo fazer assim. É olhar para uma mulher grávida e poder enxergar como um milagre acontece olhando para o ventre de uma mulher que gera uma vida. Você sabe por quê? Porque toda mulher grávida carrega algo que já é real, embora não possa ser tocado. Já é real, embora você não consiga colocar no seu colo. Já é real, embora você não consiga sentir o cheiro. Eu lembro que uma vez no meio de um culto eu chamei para uma mulher grávida, eu falei: é uma mulher grávida aqui, corre aqui. E eu falei para ela: você tem certeza que tem uma vida aí dentro? E ela falou: tenho. Eu falei: mas você consegue tocar no seu filho? Não, não consigo. Mas ele existe? Existe, pastor, existe. Eu falei: mas você consegue abraçar ele? Ela falou: não, não tem como, é impossível. Eu falei: mas você tem certeza que ele existe? Ela falou: eu tenho certeza que ele existe. Eu falei: pois é, assim são as promessas de Deus. O fato de você não enxergá-las não significa que elas não estejam acontecendo. É isso, eu tenho que terminar, mas eu quero liberar sobre você. Recebe isso. Isso pode mudar a tua história. Pastor, agora eu estou confuso, você está falando sobre a importância da visão, mas você está dizendo que o que Deus vai fazer eu não posso enxergar. Pois é, tem coisas que a gente consegue enxergar naturalmente, mas tem coisas que a gente só enxerga pela fé. As coisas que você consegue enxergar são as de menor escala, são as mais fáceis de conquistar, são as que têm menos importância, mas aquelas que a gente só enxerga pela fé, a Bíblia diz que elas duram para sempre. Eu quero fazer algo profético aqui. 8 de setembro, um dia depois da independência do Brasil, eu quero profetizar sobre a independência da sua família. Não importa o passado que você teve, eu quero profetizar: o teu futuro vai ser melhor do que tudo que você já viveu até aqui. Você recebe isso? Não importa o pai que você teve, talvez alguns aqui não tiveram o melhor pai, mas os seus filhos terão o melhor pai que eles puderem ter. Talvez você não conseguiu romper até hoje porque você ainda está preso em desculpas. Talvez você não conseguiu enxergar, talvez não estava claro para você, mas eu vim declarar: o teu amanhã vai ser melhor do que hoje. Aquilo que Deus preparou é infinitamente melhor do que tudo que você já pediu ou pensou. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Você está preparado? Então fica de pé no seu lugar. Eu queria que você acendesse a luz do seu celular o mais alto que você pode. Eu quero que você levante a sua mão. Isso, levante suas mãos. É tão profético o que a gente está fazendo, porque com uma mão a gente está declarando que esse ponto de luz simboliza as promessas que a gente carrega, e elas são vivas, elas são verdade, elas vão se cumprir. Não há quem pague alguém posicionado em Deus. Alguém crê nisso? Diga amém. Amém. Pastor, mas por que eu preciso levantar a minha outra mão? Porque quando você levanta as duas, você está declarando: Pai, eu estou completamente rendido. Não tem mais nada que eu possa fazer, porque a partir de agora o Senhor assume o comando. Você está preparado? Então feche seus olhos, eu quero profetizar sobre você. Eu profetizo que tudo que você viveu até aqui é só um esboço, é um rascunho daquilo que o Senhor vai fazer a partir daqui. Você vai ver a bondade de Deus todos os dias te guiando mesmo em meio ao caos. Os seus inimigos podem ter muitos nomes, diversos tamanhos, formatos. Alguns vêm como ansiedade, outros como depressão. Alguns tentam te parar, outros te entristecer. Mas a palavra de Deus diz que os nossos inimigos vêm contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Você vai ser guardado por Deus. Podem vir cair ao teu lado, 10 mil à sua direita, você não será atingido, porque há sobre aqueles que confiam no Senhor uma proteção. Deus é por nós. Declare com autoridade: quem será contra nós? Eu digo mais, a Bíblia diz: agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir?
Deus é por você, Ele guarda você. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele guarda a tua mente, os teus pensamentos. Ele guarda os teus passos. Eu profetizo, você não vai tropeçar. Você não vai se perder. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai desistir. Você vai viver coisas que os seus filhos contarão histórias a respeito desse tempo. O teu legado ele vai ecoar e tudo que você fizer vai apontar para o autor e consumador da sua fé. Foi Ele quem desenhou você e é Ele quem respalda você. Foi Ele quem criou você e é Ele quem protege você. Foi Ele quem chamou você e é Ele quem assina embaixo. No último dia da sua história sendo contada na face da terra, o autor da sua vida vai dizer: fui eu quem desenhei cada uma dessas páginas. Eu profetizo saúde perfeita, visão extraordinária, unção criativa. Eu profetizo autoridade. Você vai abrir a sua boca e coisas vão acontecer a partir daquilo que você fala. Eu profetizo em nome de Jesus sabedoria não só dos homens, que se pode conquistar e receber, mas sabedoria de Deus, que só Deus pode dar. Eu profetizo uma fé inabalável. Eu profetizo, você e a sua casa vão viver a partir de hoje o maior romper da sua história, em nome de Jesus. E se você quer isso, pelo amor de Deus, faz barulho! Vamos celebrar por um minuto aqui sem parar. Vamos, libera o seu som, libera o seu som. Deus abençoe, até a próxima.